de ontem. Ontem eu ia postar no Que Mágico, só que o vídeo demorou muito para subir para o YouTube, os vídeos da aula de ontem. Então hoje agora de manhã eu vou acabar de postar da aula de ontem. Vou postar a resolução dos exercícios também, que eu até escaneei já. E hoje vamos começar ali na página 17, na frente 121. Abre a apostila de vocês aí, por favor. Gente, alguém já usou o elevador lá da escola? Não pode, professor, é feio. É mesmo? Mas eu acho que eu subindo no elevador. Eu não lembro quem que era, mas tinha. Ela que tava subindo e descendo o elevador. Ué. Ah, é verdade. Sabia que tinha alguém? Gente, então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elevadores. Dentro do estudo da dinâmica das aplicações da lei de Newton, onde nós falamos um pouco sobre a força de atrito, que é uma das forças da mecânica, e falamos sobre o sistema de blocos. O sistema de blocos, como eu disse ontem, só para relembrar, ele serve para a gente fazer a aplicação das leis de Newton, entender como que as forças atuam dentro dos corpos. E como é que esses corpos vão acelerar, de que forma, qual que é a massa deles. Então, para você conseguir entender essa aplicação das 3 leis de Newton de uma forma geral, nós fazemos algumas aplicações. Então, ontem nós vimos o sistema de blocos, nós fizemos alguns, fez até um modelinho que tinha lá na apostila, e hoje nós vamos ver sobre os elevadores, tá? Por que a gente estuda os elevadores? Porque ele tem uma característica especial, vou explicar agora para vocês, tá bom? Nós já falamos várias e várias vezes que quando você vai na farmácia e você sobe na balança, você já está careca de saber que você não está medindo o seu peso real, né? Você está medindo o valor da sua massa, porque o peso é a massa vezes a gravidade. Todo mundo disso, correto? Beleza. Só que agora vai ter mais um porém no meio. Quando você sobe na balança, você sabia que você está, na verdade, não está medindo nem o peso e nem a massa. Você está medindo o valor da sua normal? Vocês sabiam disso ou não? Só que isso poucas pessoas costumam falar. Mas, na verdade, quando você sobe numa balança, você não está medindo nem o seu peso e nem a sua massa. Na verdade verdadeira, na verdade crua, você está medindo o valor da sua normal. Já ouviram falar isso ou não? Hein, povo? Não. Ouvi não. Nunca ouvi falar isso. Para vocês é novidade. Então tá. Agora eu vou explicar o porquê que então você vai medir a sua normal e não a sua massa como realmente ela é. Por esse dos elevadores. Para aplicar as leis de Newton, eles fizeram um experimento dentro de um elevador e eles chegaram nessa conclusão que, na verdade, a balança ela não vai medir a sua massa, e sim a sua normal. Por quê? Se imaginem que vocês estão dentro de um elevador e aí você coloca uma balança dentro do elevador e você sobe na balança. Quando esse elevador está indo, vamos supor, eu, Matheus, estou dentro de uma balança. A hora que eu subir na balança dentro do elevador, lá da medida. Por exemplo, quando eu medi fora do elevador, vamos supor que eu estou na escola. Então eu fui na secretaria, coloquei a balança no chão na secretaria. Subi na balança, deu 180 quilos. Entrei no elevador, subi na balança, deu 180 quilos. Quando eu colocar o elevador para subir, a hora que o elevador estiver subindo, qual que vai ser o valor representado na balança? Alguém sabe me falar? O que vocês acham? Eu nem que é. O que vocês acham? Eu falei que eu medi na secretaria e medi no elevador parado. Quando eu fiz essas duas medições, o meu peso, ou melhor, a minha massa, era de 180 quilos. Quando eu coloquei o elevador para subir, essa massa tem o mesmo valor ou não? A indicação da balança.
para falar se você sabe ou se você não sabe. O que vocês acham? Tá comigo? Isabela, você acha que vai mudar o valor da balança ou não? Eu acho que sim. Você acha que vai mudar? É. Por que, o que faz você pensar que vai mudar? Porque vai juntar com o elevador. Tipo, com o peso Quase, você bateu na trave. Bateu na trave. Mas arrisca, vai, uma opinião, sem medo. Carol? Que o elevador ele vai subir, vai fazer uma força contra a gravidade. Quem falou? Eu caio. Caio, muito bom. Quase isso. Bateu, a Isabela bateu na trave, você bateu um pouquinho mais para cada trave, assim, ó. Vocês estão quase entrando dentro do gol. Vamos lá. Prof, não tem ideia. Não tem ideia. Tá bom, então eu vou falar. Vocês concordam comigo que a hora que o elevador está subindo, o elevador vai estar indo para cima e a gravidade vai te empurrar para baixo? Concorda comigo? Então, se a gravidade está indo para baixo, o elevador está subindo, então a tendência do seu peso é fincar mais na balança, não é? Ou seja, vai aumentar o contato do seu corpo com a balança, porque enquanto o elevador te puxa para cima, vai ter a gravidade te puxando para baixo. Por isso que a gente sente quando a gente está subindo no elevador, a gente sente aquela sensação estranha, porque o elevador está subindo com você e a gravidade está te empurrando para baixo. Seria mais ou menos isso. Aí o que acontece? Quando o elevador está subindo e a gravidade te empurra para baixo, aumenta o seu contato com a balança, não aumenta? Então, qual é a força de contato? A normal. Quando você aumenta o contato com a balança, se eu lá embaixo, na balança parada, eu subi na balança e eu vi lá 180 quilos. A partir do momento que eu começo a subir com o elevador, vai aumentar o meu contato com a balança. Ou seja, no momento que eu estiver subindo acelerado, vamos trabalhar com a hipótese que o elevador está subindo acelerado, ele está acelerando, certo? Então ele tem um contra-gravidade. Conforme ele vai contra a gravidade, o indicador da balança ele fica alternando, tá? Conforme vai aumentando a velocidade, ele vai alternando o valor, porque vai aumentando o meu contato. Então esse valor da balança vai mudando no decorrer do meu trajeto. A hora que eu paro, ele volta ao valor que estava antes. Mas no momento da subida, quando eu aumento a força de contato, esse valor vai alterando. Por isso que a gente fala que, na verdade, a balança mede o valor da sua força normal, porque é a força de contato. Vocês viram que interessante? Entenderam? Entendi. E agora? Então tá, então eu falei que eu estou subindo no elevador com a balança, ela vai mudando e o valor vai aumentando, vamos dizer assim, porque aumenta o contato do seu corpo com a balança. E na hora que você está descendo? Vai ser menor. Vai ser menor. Porque na hora que você está descendo, vai diminuir o contato da sua balança. É a mesma coisa que, vamos supor, o elevador está no topo do prédio. E aí vamos supor que o cabo de aço estoura. E você e o elevador começam a cair. Quando você começa a cair e o elevador começa a cair, por conta da resistência do ar, dependendo da sua massa, que alguém vai cair primeiro. Então, automaticamente, pela teoria, o elevador vai cair primeiro, né? Então, percebe que você vai meio que voar, diminuir a força de contato? Então, por isso, na hora que você desce no elevador, você diminui a força de contato. Entendeu? Então, aí a balança ela vai mudar o valor dela. Vai ser um valor sempre menor do que realmente é. Então, isso é até interessante para a gente fazer um experimento dentro da escola para vocês verem isso. Por isso que eles falam que, na verdade, a balança ela mede o valor normal e não o valor do peso. Porque imagina, quando você está lá, quando você está na balança, você sobe na balança. Numa farmácia, você vai estar parado, não é isso? Você vai estar parado e o seu peso vai ser igual ao seu normal. Então, por isso que quando a gente vai na balança,
na farmácia, por exemplo, a gente nunca se toca que na verdade é normal que ele está medindo. Mas se você for olhar por essa situação, você percebe, né? Ó, você está na farmácia, subiu na balança, vai ter um valor de peso, e o valor normal vai ser igual ao valor do peso, né? Então, por isso que você mede, na verdade, a sua normal, tá? Então, nós vamos estudar as 3 situações do elevador. Quando o elevador está parado, quando o elevador está subindo e quando o elevador está descendo, beleza? Vamos lá, então, na apostila de vocês. Para estudar a resultante das forças em situações de não equilíbrio, estou lendo a página 17, tá? A parte de elevadores ali, ó. Pode-se recorrer que se move acelerado na vertical, como, por exemplo, um corpo dentro de um elevador. Nesse caso, dependendo do estado de movimento de um corpo sobre uma balança, dinamômetro de compressão, sua indicação, valor da normal, olha aí, pode ser de intensidade maior, menor ou igual à intensidade P, peso do corpo. Se o elevador estiver em repouso ou em movimento uniforme, olha que interessante. Então, lembra quando eu falei que eu subi no elevador, eu subi na balança na secretaria da escola e subi com a balança no elevador quando ele estava parado? O que acontece? O meu peso é igual a normal. E agora que ele está falando, uma outra situação. O peso vai ser igual ao normal quando você estiver parado, no sentido vertical. Mas se você tiver com uma velocidade constante em movimento retilíneo uniforme, isso também vai ser válido. Então, o peso vai ser igual ao normal quando o elevador estiver parado, ou quando você tiver uma velocidade constante, um MR1, tá? Então, o peso vai ser igual ao normal quando eu tiver essas duas situações, elevador parado ou em movimento retilíneo uniforme com a velocidade constante por todo o meu trajeto. No caso, né, a leitura da balança... Oi. Esse peso que marca na balança quando está subindo ou descendo é o peso aparente? Isso. Onde você viu isso? Eu vi num exercício. Na verdade, exatamente. Eu não falei que quando você está subindo e descendo, na verdade, a indicação é o valor da normal, não é? Então, quem está mudando? É o seu peso ou a sua normal? É a sua normal. Então, o peso aparente que ele fala é a normal. Beleza? Porque é a normal que está mudando na balança. Tá bom? Então, o peso aparente lá no exercício que ele fala sobre a normal. Beleza. Então, quando acontecer isso, o peso da pessoa vai ser igual à normal, à força normal. Beleza? Ou seja, a força resultante desse sistema tem que ser igual a zero para acontecer o equilíbrio. Então, quando você está parado, o peso é igual ao normal. Está em equilíbrio. Então, a força resultante é igual a zero. Por que a força resultante é igual a zero? Porque ele está parado. E o peso é igual ao normal. Próxima situação. Se o elevador tiver a aceleração vertical para cima, então vamos lá, vamos mudar a situação agora. Vamos supor que o elevador, aqui na balança, indicador, tem uma pessoa. Esse elevador, ele está indo para cima com uma certa aceleração. Então, quando o elevador estiver indo para cima, a balança será maior que o valor do peso do corpo. Essa situação ocorre quando o elevador está subindo acelerado ou descendo retardado. Então, quando acontecer isso, quando ele estiver subindo acelerado, porque se ele estiver com velocidade constante, a gente viu que o peso é igual ao normal. Quando ele está subindo acelerado, a força resultante não é igual à massa de aceleração?
Qual que é a resultante nesse caso? A força resultante nesse caso, a normal vai ser maior que o peso, vai. Entendeu? Então, quando acontecer isso, quando o elevador estiver subindo acelerado, a normal vai ser maior que o peso. Então, vai ficar assim, ó. Força normal. Força peso. Porque a normal vai aumentar o contato, não vai? Então, se vai aumentar o contato, a normal vai ser maior que o peso. Então, para onde vai estar minha resultante? Para cima. Então, a força resultante vai ser igual a normal menos o peso. Quando o elevador estiver subindo, acelerando, ou descendo, freando. Por que o descendo, freando também entra nessa situação? Alguém sabe me explicar? Ó, vocês entenderam que quando ele está subindo, aumenta o contato. Então, por isso que a normal vai ser maior. Então, a resultante vai ser normal menos o peso. Mas por que quando ele está descendo, freando, também acontece essa situação? A resultante vai ser normal menos o peso. Alguém sabe me falar? Porque tá indo contra a aceleração da descida, né? Exatamente, Marcelo. Quando você está descendo, freando, o que acontece? Você está descendo, mas tem uma coisa te puxando para cima, não tá? Quando você vai freando, você está descendo, mas o freio do elevador, sabe quando você está descendo, tipo quando você para no elevador, tem a impressão que está subindo de novo? Uma leve sensação? Porque você está descendo, freando. Então, se você está freando, tem uma força te puxando para cima. Quando essa força do freio te puxa para cima, aumenta o contato. Dessa forma, a normal vai ser maior que o peso. Então, por isso que a normal vai ser maior que o peso quando subir acelerado ou descer freando, tá bom? Então, a força é igual a normal menos o peso. E a terceira e última situação é quando você está descendo acelerado. Quando você está descendo acelerado, o que acontece? Então, quando você está descendo acelerado, a aceleração está para onde? Para baixo, né? Então, se a aceleração está para baixo, qual que vai ser a resultante desse sistema? Agora, aqui quando ele está descendo, ó, o peso vai ser muito maior que a normal. Nessa terceira situação. Então, quando acontecer isso, a força resultante vai ser igual ao quê? O peso, que ele vai estar indo para baixo, menos a normal. Não é isso? Porque ele vai estar indo para baixo. Então, dessa forma, o peso vai ser maior que a normal. Se o peso é maior que a normal, o indicativo da balança vai ser inferior ao que realmente é. Tá? Então, essa terceira situação acontece quando o elevador estiver descendo acelerado ou subindo freando. Porque acontece a mesma coisa, ele vai estar subindo e freando para baixo agora, né? Ele vai estar subindo e freando para ele parar num ponto lá em cima. Então, quando ele freia para baixo, acontece essa situação. O peso volta a ser maior que a força normal. Então, por isso que eu tenho essas duas situações. Beleza, pessoal? Beleza. Todo mundo conseguiu entender? Ok. Até que deu sim, professor. Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Eu vou passar para vocês depois, tem um vídeo do Unisalva de 6 minutos. E ele explica perfeitamente isso daqui em 6 minutos, bem rápido. Tá? É um vídeo bem resumido. Depois eu vou até postar junto com o material da aula de hoje. Vou deixar lá no Que é Mágico. Mas eu vou passar. Pesquisa lá, o Unisalva Elevadores. Ele fez um resumo perfeito de elevadores, bem rápido e bem explicativo. Então é bom vocês assistirem também.
Tá bom? Próximo conteúdo. Depois a gente faz os exercícios. Vou explicar tudo na primeira aula. Plano inclinado. Gente, eu tenho uma birra desse plano inclinado, vocês não têm noção. Na faculdade, plano inclinado. No plano inclinado, quando eu estudei isso aqui na faculdade, a gente tinha um aparelhozinho na faculdade, que eu tenho até aqui também, que eu queria até fazer uma aula prática se a gente tivesse presencial. É um aparelho que ele é inclinado e ele tem um leitor de ângulos para ver a inclinação que você virou a superfície, e a gente fica colocando um bloco para escorregar e fazendo um cálculo, né? Da aceleração, calculando a massa do bloco, que a gente não sabia, enfim. Você ficava calculando. E teve um dia que era Gente, onde eu parei nessa explicação? Que eu me perdi agora. Eu não sei até onde vocês ouviram. Eu não vi nada. Da parte É, do inclinado, você não viu nada? Nada, professor. Foi bem no começo, Travou? professor. Travou. Enfim. O plano inclinado, ele serve para ajudar a estudar as forças mecânicas também. Entender como é que elas se comportam quando eu tenho uma superfície inclinada, ou seja, quando eu mexo o ângulo da minha superfície, algumas forças vão ter alguma alteração. Então, o plano inclinado serve basicamente para a gente entender como que essas forças se comportam quando eu tenho uma certa inclinação na superfície, tá bom? Então, deixa eu ler só a introdução aqui, ó.
Vamos considerar agora um bloco de massa M apoiado num plano inclinado de ângulo alfa em relação à horizontal, de modo que ele possa deslizar em movimento acelerado. O coeficiente de atrito, tal, ele não fala nada demais. O que acontece? Esse plano inclinado serve para ajudar a estudar as forças da mecânica. Era muito fácil antes a gente saber o seguinte, ó, se eu tenho uma caixa apoiada em uma superfície reta, certo? O peso era 100 newtons, qual que era o valor normal? A normal também era 100 newtons, certo? A normal também era 100 newtons. Por quê? A força normal, eu sei que ela tem a mesma intensidade da força-peso se ela tiver a mesma direção. E tem que ser perpendicular à superfície. Então, a força normal, ela forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, com a superfície. Então, isso aí vocês já sabem, já estão careca de saber, certo? Agora, aqui no plano inclinado, a gente vai entender como é que funcionam essas forças, tá bom? Como é que a gente vai calcular as forças resultantes, como é que as forças vão se comportar, de que maneira, né? Aí na apostila de vocês tem um exemplo que a gente vai fazer junto. Esse aprender sempre aqui, ó. Deixa eu só desenhar aqui o exemplo. Ele tem um bloco, ó, um bloco de peso 10 newtons. Então, o peso desse bloco é 10 newtons. Está na iminência de deslizar, ou seja, ele está quase deslizando sobre o plano inclinado, mostrado na figura a seguir. Então, ele tem um plano inclinado, onde aqui tem 1 metro e aqui tem 2 metros. E aqui eu tenho um ângulo θ. Tá? O ângulo, ele serve para quê? Porque dependendo quando você coloca uma caixa no plano inclinado, dependendo do ângulo, a caixa não desliza. Vai ter um ângulo limite, que eu vou conseguir chegar, e esse ângulo limite vai começar a colocar essa caixa na iminência do movimento, ou seja, dependendo do ângulo, essa caixa começa a deslizar. Nessas condições, determine o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície do plano. Então, peraí, ele quer descobrir primeiro o coeficiente de atrito estático. Então, beleza, vamos lá. Primeiro passo, como eu tenho uma situação como essa, eu tenho que fazer o quê? Analisar as forças que estão atuando nesse bloco. Não é isso? Eu descobri lá atrás que o peso ele é sempre vertical para baixo, não é? Então, deixa eu desenhar maior, porque senão vai ficar muito ruim de vocês enxergarem. Espera um pouquinho. Vocês têm que enxergar, senão não vai entender. Não, ainda está pequeno. Aguenta aí. Pronto. Então vamos lá. Eu tenho um plano inclinado, o primeiro passo, eu tenho que descobrir quais são as forças que estão atuando nesse bloco, né? Se tem atrito, se ele quer saber o coeficiente de atrito, quer dizer que eu vou ter força de atrito. Que força que eu tenho aqui primeiro? Eu tenho a força-peso, né? Ó, eu sei, já expliquei que a força-peso, ela é sempre vertical para baixo. Então ela sempre vai estar apontando para baixo, ela nunca vai estar inclinada. Beleza? Sempre vai estar inclinada. Só que no plano inclinado, a gente sempre estuda a superfície que o corpo está inserido. Então, a superfície desse corpo está inclinada. Só que a força-peso independe da superfície.
A força-peso, ela sempre vai ser vertical para baixo. Fim. Porque a gravidade é sempre para baixo, apontando para o centro da Terra. Nós descobrimos também que a força normal, ela é perpendicular com a superfície, tá? Ou seja, ela forma um ângulo de 90 com a superfície. Mas olha lá, vocês percebem que agora a normal e a peso, elas não estão mais na mesma direção. Elas estão, em relação à normal, à superfície, o peso está inclinado, né? Em relação à superfície. Em relação a nós, a normal está inclinada. Mas, enfim, elas não estão mais na mesma direção. Qual outra força que eu vou ter inclusa nesse sistema? Eu vou ter a força de atrito, não é? A força de atrito não é contrária ao escorregamento? Essa caixa tem que escorregar para cá, não é? Então, a força de atrito vai estar para onde? Para cá. Porque ela é contrária à força de escorregamento. Então, eu tenho a força de atrito ali. Pronto. Eu já fiz o meu diagrama de forças e sei quais são as forças, de que forma que elas estão atuando nesse plano inclinado. Como é que eu vou começar a calcular a minha força de atrito? Vamos pensar da seguinte forma. Para calcular a força de atrito, eu preciso da normal e eu preciso do coeficiente de atrito, não é? A gente estudou na aula passada, a força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Qual que é o valor da normal? Vocês sabem me falar? Para calcular a força de atrito, eu preciso da normal e preciso do coeficiente de atrito. Mas qual que é o valor dessa normal inclinada aqui? Alguém sabe me falar como é que eu vou calcular a valor normal? Que valor que ela tem? O que eu tenho que fazer? Lembra quando eu sempre falo, repito, sou cansativo, sou chato, confesso. Quando eu falo que vocês têm que saber vetor de cor e salteado? Vocês lembram disso? Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos sim. Beleza. Então quando eu falo essa questão do vetor, é porque vocês usam muito vetores. Então percebam, a força normal, ela vai ter a mesma intensidade que a força peso quando as duas estiverem na mesma direção. Então, o que eu vou fazer nesse caso? A mesma direção da normal está aqui, tá? Ó. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que decompor a força-peso. Ou seja, eu vou ter que decompor o vetor. Eu vou pegar essa força-peso e decompor aqui no eixo Y, para ela ter a mesma direção da normal. E para já facilitar, eu vou decompor a força-peso no eixo X, tá bom? Porque agora, quando o plano está inclinado, o Y está para cá e o X está para cá. Eles acompanham a superfície, beleza? Então, se a gente olhar a superfície, quem está torto é o peso. Então, eu vou fazer o que com a força-peso? Eu vou decompor a força-peso. Eu vou decompor a força-peso no eixo Y, que eu vou chamar de PY, e vou decompor a força-peso no eixo X, que eu vou chamar de PX. Tá bom? Até aí tá tranquilo? Beleza, prof. Beleza. Continuando então. Eu tenho um ângulo θ aqui. Quando esse ângulo θ está aqui, esse ângulo de abertura aqui, ó, vai ser igual ao ângulo θ, não vai? E vocês já estudaram lá na matemática a semelhança de ângulos, né? Então, quando você tem um ângulo aqui, ó, o ângulo que vai ter o mesmo valor desse ângulo é esse aqui, ó, entre o peso e o PY, tá? Então, eu sei que esse ângulo θ vai ter um ângulo θ aqui também nessa abertura, ó, que vai ter a mesma inclinação que aquele lá, de acordo com a semelhança de ângulos, tá bom? Então, se o meu ângulo semelhante que eu tenho está ali naquele cantinho, qual que é o próximo passo? Presta atenção.
a força de atrito não está na mesma direção que o PX? Então, quando esse corpo ele tende a entrar na iminência de um movimento, o peso vai ser igual à força de atrito. Porque a partir do momento que o peso vai ser maior que a força de atrito, essa caixa vai começar a escorregar, não é? Ela vai começar a descer aqui, ó. Então, quando ele está prestes a entrar em movimento, o meu PX vai ser igual a força de atrito. Porque, ó, presta atenção, ó. Olha os dois vetores. Se esse for igual a esse, essa caixa vai estar em equilíbrio. A partir do momento que o peso for maior que a força de atrito, essa caixa começa a descer. Tá bom? Como que eu calculo o PX, então? Alguém lembra como é que eu calculo o PX? Vamos lá, decomposição de vetores. Quando eu não tenho ângulo, eu uso o quê? O PX, P vezes sem ângulo vai ser seno de θ igual. A força de atrito é igual ao quê? A força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Por que colocou esse cosseno aqui na frente? Espera aí um pouquinho, gente. Muito alto. Espera aí um pouquinho, só um minutinho. Força de atrito, ele colocou normal vezes coeficiente vezes cosseno. Espera aí, só um minutinho, que eu dei um bug aqui no sistema. Aguenta aí. Ele não deu o peso do bloco, né? Tem que descobrir o peso do bloco. Cosseno. Ah, tá, verdade. Lembra que eu tô moscando, gente. Desculpa aí, ó. Então a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito, não é? Não é isso? Então o que acontece? Mas qual é o valor normal? Eu não sei o valor normal. O valor normal é igual a y, ó. Porque agora eu compus o peso no eixo y. Então agora o normal vai ter o mesmo valor do peso y. Não é isso? Então vai ser P vezes seno do ângulo igual a P vezes cosseno do ângulo, porque agora, ó, o P eu estou decompondo em PY, para mim descobrir o valor normal. Então, peso vezes com o ângulo cosseno. Na verdade, aqui é normal é igual ao PY, né? Ó. Então, P vezes cosseno do ângulo vezes o coeficiente de atrito, não é? Não é isso? Então, eu tenho um peso nos dois termos, eu posso cancelar. O que eu quero descobrir? O coeficiente de atrito, não é? Ó, esse aqui. Então, o coeficiente de atrito vai ser igual ao seno do ângulo dividido por cosseno, né? Então, eu pego o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, ele não deu o valor do ângulo também, né? Mas aí eu tenho que descobrir, não é o valor do ângulo? Então, se eu fizer seno pelo cosseno, descubro o valor daquele ângulo lá, ó, pela trigonometria, ele descobriu que o coeficiente de atrito vale 0,5. Tá bom? 0,5. O que eu tinha confundido que não estava entrando na cabeça é só porque eu precisava do valor normal. Mas para mim descobrir o valor normal, eu precisava decompor o peso no eixo Y.
Então, eu decompus o P no eixo Y, tá? E aí eu consigo montar minha equação. E aí você chega nessa resposta aqui, ó. Que o coeficiente vale 0,5, tá bom? Depois ele pergunta, no item B, o módulo da força total de contato que o plano exerce sobre o bloco. Vamos ler a resolução, ó. A força total de contato, que é o FC, que o plano exerce no bloco, corresponde à resultante das forças normal e de atrito. Isto é, FC, que é a força total de contato, porque lembra que as forças de contato é a normal e a força de atrito. Então, ó, a somatória dessas duas forças aqui, ó, da normal e da força de atrito, é a força total de contato. Porque tanto a força normal quanto a força de atrito, elas são forças de contato. Então, a força total de contato é a soma da normal e a soma da força de atrito. Então, a força total de contato vai ser igual ao quê? Olhando ali. A força total de contato, que é esse FC que eu desenhei agora, ela vai ser igual a quem? Igual a peso? Igual ao peso, exatamente. Para essa caixa estar em equilíbrio, né? Ou seja, o peso não é 10 newtons, então a força total de contato é de 10 newtons. Mas se você não conseguir visualizar que a força total de contato é igual ao peso, você pode somar esses dois vetores, ó. Soma o vetor normal e o vetor força de atrito. Se você descobriu a força de atrito, se você descobriu o normal, soma os dois vetores e descobre a força total de contato. Tá bom? Então, o plano inclinado, pessoal, ele serve justamente para isso, para fazer as análises das forças. Então, a gente usa muito trigonometria de seno, cosseno, tangente, ângulo, né? Geralmente, eles sempre colocam ângulos, mas pode ser que não coloque. Se colocar o ângulo, fica mais fácil. Se não colocar, você tem que descobrir o ângulo. Trigonometria. Volta lá e vai estudar. Eu lembro que vocês estudaram trigonometria no começo do ano, né? Não é isso? Ou estou errado? Me corrija. Acho que é. É, né? Pessoal, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês tomarem um café, tomar uma água. Quem quiser, já começa a fazer os exercícios, já vai começar a dar uma olhada, tá? Eu já expliquei toda a parte teórica. Deixa eu achar aqui onde estão os exercícios. Eu passei. Tenta aí. Mas, gente... 345, né, não? Não é. Uai, não é de elevador? Peraí. É a página... É isso mesmo. 345, 346, 47, 48. É o módulo 27 e 28, tá? Quem quiser tomar uma água, toma uma água. Quem quiser começar a fazer exercício, pode começar. Beleza? 10 minutinhos aí. Quando for 10, a gente volta. Beleza? Não precisa nem sair da reunião. Pode permanecer aí. 8 e 10 a gente volta. Professor, Oi. você pode falar